Domingo em hebraico, que dia é? Vocês sabem o que é Yom Rishon? Quem estudou na academia tem que saber, conhece toda a semana hebraica do ano em hebraico, então tem que saber. O Yom Rishon é o primeiro dia da semana, lembram? O dia começa em Israel. Na verdade, começou ontem à noite, começou ontem por volta das 7 da noite aproximadamente. O dia começa à tarde e termina na tarde seguinte, diferente do calendário gregoriano que muda à meia-noite. A Bíblia, sim, a Bíblia nos lembra que diz que no dia 1 foram e deram o anúncio de que Jesus havia ressuscitado no Yom Rishon, Yom Rishon. É o dia domingo para vocês, não é? Que seria para nós também o Motzei Shabbat, ou seja, o sábado à tarde, o Shabbat. Por que digo isso a vocês? Nós estamos em um lugar onde lembramos não apenas o evento que vamos recordar agora. Muitos de vocês vão entrar nas águas pela primeira vez. Quem aqui fará isso? Levante a mãozinha. Primeira vez, primeira vez, primeira vez, primeira vez. Uau, uau, olha, você também tome a decisão. Primeira vez. Quantos vão entrar por renovação? O que vão fazer? Eu renovo o pacto que fiz com o Senhor. Ok, e vou fazer uma pergunta que geralmente nós não fazemos, mas que é bem especial. Ok? Quantos vão entrar por cura, em busca de cura? Ok. Vocês sabem por que eu fiz essa pergunta? Primeiro, as águas não são místicas e não curam, ok? Mas a fé com a qual nós entramos ali e vamos, o Senhor leva em conta e o Senhor faz. Então são coisas que são possíveis. Ontem à noite estávamos conversando em um momento, acho que conversamos com Lori, sobre uma história de alguém que entrou na água e a pergunta era se ele entrou por fé. Vocês lembram da história de quem? Tinha um que era sírio e aquele disse que foi enviado. Se o meu senhor ouvisse as palavras do profeta e entrasse ali, ele seria curado. E diz que ele veio e andou por onde andamos, mas no Sírio. Estou me referindo e diz que quando andava por aqui em seu cavalo, viu isso. Eu não sei como vocês imaginaram o Rio Jordão. Mas geralmente as pessoas, quando vêm aqui, não viram fotos no Google, não viram vídeos no YouTube, nem nada do tipo. Pensavam que o Rio Jordão era... Olha, no México nós temos rios de verdade, na Guatemala. Vocês têm rios na Guatemala? E sim, muitos me perguntam, como assim, o que o senhor Eduardo está dizendo, tem rios na Argentina? Quando eu estava na Argentina, havia um rio. Existe esse rio que se chama Rio Paraná, e é um rio que você não vê o final, você está na margem e olha, e tudo o que vê são ilhas, ilhas, ilhas. E quando vamos chegar e começar a bater o medo? E a gente andava com meu pai, éramos pequenos nesses barcos de madeira, e a gente ficava com medo. Depois que o barco virou, tudo ficou na cabeça. Chapéu, barco, tudo. Tenho uma boa história para contar, mas quero dizer que muitos de nós sempre imaginamos um grande rio, como aconteceu com Naamã, que disse isso, mas eu tenho rios melhores do que esse, lá não é diferente. Este aqui está sujo, como se os outros rios fossem limpos, mas ele disse: Este está sujo, isso não é bom, não é digno, por que eu vou entrar aí? Bem, o homem tinha orgulho, mas dizem que ele não fez por fé, sabem? Então, não importa como, não é? A situação em que ele entrou, se foi por fé ou por obediência, eu acho que foi mais por obediência do que por fé. No entanto, ele entrou as 7 vezes e dizem que após a 7ª foi curado do que tinha. Então, isso aconteceu por uma questão de obediência e não é o Rio Jordão. Se o Senhor disser, mergulhe 7 vezes no rio São não sei das quantas, de não sei quem. Dom Bosco disse isso, mas é falso e ninguém sabia quem era Dom Bosco. Se isso acontecer, mas se o Senhor mandou, faça. Agora estamos aqui, a maioria por fé, e sei que muitos trouxeram essa situação e vieram. Inclusive, ouvia em representação de outros. E há transições que acontecem no mundo espiritual. Há coisas que nós não conseguimos entender, mas que o Senhor entende. E se nós simplesmente agirmos em obediência, ouviremos testemunhos do que Ele fez. O Rio Jordão tem muitas histórias para nos contar, mas se tivermos que resumir a história número 1, lembrem-se, quem passou por aqui pelo Rio Jordão? A Arca da Aliança.
Lembram de Josué? Quando estavam do lado de Moabe e precisavam atravessar? Não sabemos exatamente, talvez tenha sido cerca de 100 quilômetros mais abaixo, mas é o Rio Jordão. Então diz que a água ficou seca. A arca passou por ali e os sacerdotes passaram e cruzaram e finalmente entraram na terra prometida. Evento número 1, evento número 2. Diz que havia uma pessoa que estava muito triste porque tinha pedido um instrumento de trabalho emprestado e de repente o perdeu e ele caiu na água. Lembram o machado? E então, o que aconteceu com o machado? De repente o machado flutuou. O homem aparece, a tristeza some e ele devolve o que não era dele. Evento 3. Lembram de outro evento relacionado? O profeta Elias, houve uma transição, o profeta Elias atravessa da cidade de Jericó, onde estava, e vai novamente para o território de Moabe. O Senhor lhe diz, abre os céus, vêm as carruagens, ele é levado e Eliseu pega o manto, coloca sobre as águas, a água se abre e o profeta Eliseu passa novamente para entrar na terra prometida. Evento 4. João Batista realizava batismos para o arrependimento. Lembram? Sua mensagem era especial. Arrependam-se disto, daquilo e de outras coisas. E o evento número 5, né? O próprio Senhor Jesus entra nas águas. E quando ele estava entrando, havia alguém chamado João, justamente um parente, e lhe disse, eu não sou digno nem sequer de desamarrar as sandálias dos teus pés. Então, eu acredito que, de alguma forma, entre todos esses eventos que acontecem e que já aconteceram, eu os enumerei. Por exemplo, o evento número 1 é quando o povo passa da escravidão para a liberdade, ou seja, de alguma forma isso representa que passa da escravidão para a liberdade. É algo espiritual que o Senhor faz depois, porque quando nós entramos nas águas, saímos da nossa escravidão para uma vida nova, para uma vida em liberdade. Com Ele não ficamos mais jovens, nem rejuvenescemos 5 anos. Não é que a água fez nada disso por nós. Simplesmente é algo espiritual que acontece internamente, nascemos como um novo homem. A outra coisa que acontece justamente do novo, ou seja, do velho para o novo, começa algo novo. No que está relacionado apenas com o sírio é a humildade e o quebrantamento. Ele acaba com seu orgulho e tem que voltar àquela terra onde ele tinha dito não, 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 tenho lugares melhores, mas ele voltou curado do pior lugar que ele tinha pensado, que aquele lugar não era Jesus. Começa um novo começo aqui no Rio Jordão, né? De certa forma, o Rio Jordão é algo que lembra ao povo hebreu que tudo começa. Novas promessas. Tudo o que aconteceu lá na época da escravidão no Egito, ao cruzar essas águas, todas as promessas se cumprem. E no espiritual, para nós lembra justamente o mesmo, que todos os sofrimentos que tivemos. E ao tomar a decisão de aceitar o Senhor como nosso Salvador, nosso próximo passo é simplesmente obedecê-lo. E obedecê-lo é, Senhor, sou completamente teu, faz o que quiseres, e nessa determinação entro nas águas. Já não sou eu quem sai, mas quero que seja tu quem me pegue pela mão e me tire dali de baixo. E entro em uma nova etapa espiritual, onde tudo é transformado. E que bonito, né? Obrigado. Não vai acontecer amanhã, vai mudar, não. Não vai. Protegido do tabernáculo, espírito pleno com o barco de Deus cristão, vindo relacioná-la a cada dia e sempre. Temos que pedir para sermos cheios do Espírito Santo. Não é que eu me encha uma vez e pronto, sigo cheio para sempre. Preciso buscar o enchimento do Espírito Santo continuamente. Vim aqui e entrar nas águas é simplesmente, Senhor. Hoje eu volto a selar o pacto que fiz daquela vez e volto a te dizer que sim, assim como fizemos ontem na renovação do pacto matrimonial. Então, Senhor, hoje afirmamos aquele pacto que fizemos e os que vão pela primeira vez, Senhor. Hoje determinamos em nosso coração que é o Senhor quem toma o controle da nossa vida, para que o Senhor a leve ao lugar onde quiser levá-la. E em relação à cura, como já disse, o Senhor pode fazer do jeito que Ele sabe fazer, então nós vamos pedir a Ele, vamos fazer como o pastor Eliseu. Vamos entrar nas águas, os que vão pela primeira vez, vamos formar uma fila aqui.
Nós vamos mergulhar vocês completamente nas águas, mergulhar completamente nas águas, e depois vocês vão sair e vão ficar aqui se quiserem se cobrir. Normalmente tiramos uma foto em grupo, todos molhados, mas talvez agora façamos diferente. Para que vocês não fiquem doentes nem nada do tipo, vamos tirar uma foto em grupo. Antes de entrar na água ou ao sair, vocês podem ir na frente, se vestir, trocar e se preparar nos vestiários, ok? Os que vão saindo, assim a gente vai fazendo. E os que vão entrar por questões de saúde, então não precisam da gente. Vocês vão e conversam com o Senhor e lembram a Ele: Senhor, vou entrar nesta água por isso. Se vocês vierem por esses dois motivos, também estou vindo pela primeira vez e quero fazer pela saúde. Então, permaneça dentro da água, se afaste um pouco de onde estamos e tenha sua conversa com o Senhor ali dentro da água. Você coloca o dedo no nariz e, se quiser, mergulha 7 vezes como Naamã. Se você fizer sozinho, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o número perfeito. O 8º é um novo começo, ok? Então vamos confiar no Senhor que Ele vai fazer. Eu vou orar, vamos orar aqui. Vou pedir também ao pastor Eliseu para orarmos. Sim, exatamente. E depois da oração vamos para a foto, ok? Então, pastor Eliseu. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que nos deu de mais uma vez contemplar a Tua glória que por séculos, milhares e milhões de pessoas, Senhor, tem experimentado. E obrigado, Pai, pela fé e pela obediência, porque nelas está a bênção. E eu sei, Senhor, que haverá bênção. Grande bênção para aqueles que estão simplesmente aceitando pela fé e obedecendo pela fé e recebendo a bênção. Sei, Senhor, o instrumento que vai fazer as coisas, simplesmente nós nos colocamos de lado para que Tu faças o que tens que fazer.